ficar ali protegendo Kardec, o Livro dos Espíritos, porque isso é sagrado e a gente não pode discutir nada, né? Não é essa a intenção, tá? A nossa intenção realmente é fazer um bom bate-papo, explorando todos os limites que essas questões apresentam, tá? Para a gente poder ter, assim, ter condições de fazer hoje um estudo decente do Livro dos Espíritos nas Espíritas, né? Porque senão a gente fica aí nessa, como diz o outro, nesse mimimi aí, né? E a gente não aprofunda o estudo e acaba não atendendo a necessidade das pessoas que buscam as casas espíritas hoje, né? Hoje, século XXI. Eu acho isso muito importante, Diego. Eu tenho uma colega minha que ela é doutora em letras, e ela começou a frequentar a nossa casa espírita, né? E aí ela se interessou por fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Mas ela notou que toda vez que ela questionava, ela era criticada. Ela era criticada, porque ela trazia questões que estavam fora do alcance das pessoas que estavam ali coordenando o estudo, né? Então, ficou assim, uma situação muito difícil, porque ela, como já tinha uma visão crítica bem mais ampla, e como o pessoal estava numa visão assim, bem mais doutrinária, né? Então, resultado, ela não deu conta de fazer o curso. Um dia, ela falou, olha, um dia lá, uma das participantes, não foi nem o monitor, não, das participantes falou para ela assim, falou, olha, você tem que entender que uma coisa é você na faculdade, outra coisa é você aqui no centro espírita. Ela ficou tão sem graça, ela falou, não vou participar desse curso, não, porque senão eu vou atrapalhar. Então, assim, olha que ponto que chega, né? É complicado. Se a pessoa for estudada, não pode ser estudada. Que coisa. Não, curiosamente, assim, a casa espírita que eu vinha, eu sempre achei lá o pessoal bastante aberto, sabe? Muito, muito receptivo mesmo a qualquer natureza de questionamento e tudo mais. Eu, particularmente, eu sempre me senti muito acolhido, mais do que, eventualmente, rechaçado, né? Eu acho que isso nunca aconteceu, na verdade. Mas a minha experiência fora de lá, com outras casas, era incrível, assim. Já teve casa que eu fui palestrar, e aí eu fiz até uma piadinha uma vez que eu tive com vocês no evento, porque no final da palestra, a pessoa chegou em mim e falou assim, a presidente da casa virou para mim e falou assim, olha, como o espiritismo não tem um processo de censura e de indexação, ela usou essa palavra, não tem uma indexação igual à Idade Indexação? Média. A gente vai pedir para que fraternalmente você nunca mais volte aqui. Eu falei, nossa, isso aí na Idade Média estava tacando fogo mesmo, né? Não tem jeito. Eu achei isso tão incrível, e na verdade foi uma fala tão tranquila, não foi nada demais. Mas isso foi suficiente para mobilizar e nunca mais retornar na casa. E aí a piadinha que eu faço é porque viraram para mim e falaram assim, olha, você precisa ler um livro do Luiz Ignazio chamado A Caridade do Verbo, né? Porque eu falei, tudo bem, eu leio, não tem problema nenhum e tudo. E aí eu saí de lá com essa recomendação. E eu fiquei durante muitos anos pensando, o que eu falei de tão bizarro, assim, que possa ter de alguma maneira suscitado esse tipo de comportamento. E aí eu vi que, na verdade, não foi nem a natureza do conteúdo, depois uma colega me falou, mas era uma espécie de estética de apresentação, a maneira como eu construí os argumentos, enfim, dei aquele toque humano, né, porque parece que você não pode fazer isso em casa espírita, né, você tem que ser um avatar, um cosplay do Chico Xavier, para as pessoas, em certa medida, reconhecerem em você um tipo de nobreza. E aí a preocupação era com a forma, porque, enfim, a maneira como eu colocava as palavras, né, para eles era bastante ofensivo. Eu pensei, gente, então vocês estão perdendo, às vezes, não que a minha reflexão seja tão acurada, mas vocês estão perdendo a possibilidade de uma problematização, de um aprofundamento em determinadas questões em detrimento da forma, porque a forma pela qual o palestrante não está falando não é aquilo que te agrada, sabe? Então, um tipo de melindre que eu imagino que as pessoas não têm muita paciência hoje em dia para isso, né? As pessoas vão para casa espírita geralmente para duas coisas, para se sentir acolhido em suas dores ou procurar um sentido para sua existência, não é? Quando não as duas coisas, quando a dor está associada a uma falta de sentido. E aí, de repente, chega num ambiente extremamente protocolar, que nem o acolhe e, ao mesmo tempo, quer delimitar a maneira como ele deve se portar, ele deve se sentir, as pessoas afastam mesmo, não resta dúvida. Fica difícil, né? Para pessoas mais um pouquinho racionais, fica difícil. Tá faltando um minuto, eu vou aqui dar as boas-vindas, nós temos aqui algumas pessoas já online conosco, tá? Nós temos 4 pessoas já online conosco.
E então nós vamos nos organizar para a gente começar. Eu quero, inclusive, justificar para as pessoas que estão já nos vendo, nós estamos aqui fazendo esse pequeno bate-papo inicial, enquanto aguardava dar o horário, né? Então, agora que deu o horário, nós vamos iniciar sim. Eu quero nos apresentar, nós somos a AEFOS, Associação Espírita de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Nós somos uma organização que se dedica ao estudo do espiritismo sob o olhar das ciências contemporâneas, da filosofia de hoje, para que a gente possa estar falando uma linguagem centrada no momento que nós estamos vivendo, né? E para que a gente possa, inclusive, compreender certas abordagens que Kardec fez no século XIX com o olhar de hoje, né? Para a gente não perder a noção da realidade onde a gente está inserido. Então, hoje nós estamos dando sequência a um projeto de estudo das leis morais do Livro dos Espíritos, nessa perspectiva que nós elegemos, né, das ciências sociais contemporâneas. E nós convidamos para estudar hoje o capítulo Lei de Destruição, que nós vamos dividir em 3 blocos, sendo o primeiro deles, Guerras. Nós convidamos o professor Diego, que é professor do IFG, é filósofo, e mais algumas coisas mais, eu vou deixar você falar, viu, Diego? Aí você mesmo se apresenta, né? Então, nós convidamos o Diego para trabalhar conosco esse tema, porque ele é um pesquisador da área, né? E a gente tem muito a ganhar, com certeza, com a contribuição dele. Então, eu vou começar passando a palavra para o Diego, para que você se apresente. Tá, ô Diego, quantos minutos? Eu vou te dar 2 minutos para você se apresentar, porque senão a gente toma o tempo da nossa live inteirinho. Então, você tem de 1 a 2 minutos para falar de você, e em seguida você me devolve, que nós vamos começar, então, o nosso bate-papo, tá bom? Tudo bem. Bom, eu sou, como o professor Elias trouxe, meu nome é Diego Moraes. Eu sou atualmente professor do Instituto Federal de Goiás, no Departamento de Ciências Humanas e Filosofia. Sou professor colaborador da Faculdade de História, da UFG também, e integro hoje o LATESFIP Cerrado, que é o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise do Centro-Oeste, com sede na UNB, e sou coordenador do Grupo de Estudos Avançados em Teoria e Clínica Psicanalítica de Goiás. A minha formação, ela perpassa, então, esses 3 campos, né? Academicamente, o campo da filosofia e o campo da história, do qual tive a possibilidade de desenvolver graduação, mestrado, doutorado e estágios de pós-doutoramento, e no campo também da teoria e da clínica psicanalítica, né? Hoje em dia, as minhas pesquisas, elas estão imbricadas dessas 3 áreas, né? Da historiologia, da filosofia, especialmente da filosofia política, e da ética, estética, teoria e clínica psicanalítica. Então, todos os meus trabalhos, hoje em dia, orbitam a partir desses 3 eixos, né, buscando, enfim, determinadas interrogações que nos sugerem um olhar a partir destas áreas. Eu trabalhei durante muitos anos no centro espírita chamado SER, na Seara Espírita Redenção. Eu fui um dos fundadores da casa, acho que o 2º presidente da casa também. Eu era bastante jovem, né? Pra vocês verem que o pessoal era bastante imprudente. Então, eu fui presidente da Seara Espírita Redenção por alguns anos. Integrei também o Departamento de Juventude da Federação Espírita Brasileira, da Federação Espírita do Estado de Goiás, perdão, conhecido com o nome de Mocidade, né? Fui um dos pioneiros ali no surgimento desse grupo, na consolidação desse grupo, e é isso, assim, já tem alguns anos, quase uma década, que eu não estou mais vinculado institucionalmente, mas por força de outras circunstâncias, não por dimensões afetivas, né? Eu tenho um carinho muito grande pelos meus colegas da SER, tudo que eu me tornei, se é que eu me tornei alguma coisa, eu devo ao apoio, à acolhida, que eu encontrei sempre na casa espírita, por parte das pessoas que ali circundavam e que sempre me apoiaram no meu desejo, na minha intenção de me tornar um cientista, de me tornar um pesquisador e um professor. Então é isso. Ok, Diego. Bom, gente, então, como eu disse ainda há pouco, nós vamos dividir o capítulo Lei de Destruição em 3 tópicos, porque nós achamos que o conteúdo é extenso demais para a gente tentar fazer em um único bloco, né? Então, nós vamos trabalhar hoje a questão das guerras, e aí eu vou passar, então, para o Diego, que vai fazer uma pequena provocação para a gente, tá? Eu espero que dessa provocação vocês todos fiquem à vontade para postar aí suas questões, seus comentários ou perguntas.
ou suas provocações também, que são boas, né? E eu tenho uma provocação aqui para o Diego de prontidão, que eu vou esperar primeiro ele dizer, tá, Diego? Vai ser uma espécie de armadilha para você, tá? Eu vou esperar a sua provocação, porque depois eu tenho uma provocação muito importante para você aqui, e para a gente poder, então, começar esse bate-bola, tá bom? Então é com você aí, você tem, sei lá, usa aí dentro do limite de 20 minutos, você pode usar como você quiser, lembrando que o máximo de tempo que ficar para o debate depois é melhor ainda, porque a gente tem muito ganho, tá? Eu vou até pedir a Ângela que está assistindo, Ângela, lembra de compartilhar o link com os grupos todos aí nossos, porque eu não fiz isso, tá? Então vamos lá, Diego, é com você, fica à vontade. Bom, a primeira coisa é que nessa época de virtualidade das relações, né, de digitalização do conhecimento, é muito fácil, porque se alguém joga uma pergunta muito cabulosa que a gente não consegue responder, a gente pode alegar que a conexão está falha, né, que não está chegando a mensagem, desligar e ir embora, né? E qualquer coisa, fala, não, depois a gente marca para outro dia. Então, eu adoro essas saídas virtuais, por assim dizer. Mas vamos lá. Olha só que coisa curiosa. Quando o Elias me deu esse tema, na hora me despertou uma cadeia de afetos bem peculiar, porque eu me recordo, quando eu estava iniciando os estudos na Casa Espírita, e o primeiro livro que eu estudei foi o Livro dos Espíritos, acho que é coerente, né, enfim, com o processo de iniciação, e eu me recordo que, assim, tudo para mim fazia sentido. Todas as respostas para mim eram bastante óbvias, bastante lógicas, e calhava fundo, né, naquilo que eu entendia por uma filosofia espiritualista. Só que quando chegou nessa parte da guerra, eu confesso que, especialmente esse capítulo sobre a lei da destruição, não me pegou bem. Eu fiquei bastante incomodado na época com a resposta dada para a questão de número 744. Eu já vou começar fazendo a leitura dessa questão, para quem está nos assistindo poder se ambientar acerca do que nós estamos estudando. Na questão 744, do capítulo 5º sobre a lei de destruição, Kardec interroga da seguinte maneira: qual o objetivo da providência ao tornar necessária a guerra? Ao tornar necessária a guerra. E aí a resposta é bastante peculiar. A resposta diz, sinteticamente, laconicamente, liberdade e progresso. Então, voltando. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Resposta, a liberdade e o progresso. E eu, particularmente, fiquei muito incomodado com essa questão, porque, enfim, aqui várias coisas estavam imbricadas. Primeiro, o que se entende por providência? Estamos falando da espiritualidade maior, estamos falando da vontade de Deus, o que significaria essa providência? Esse foi o primeiro ponto. Depois, tornou a guerra necessária, então houve um arbítrio de intervenção de uma suposta espiritualidade ou providência para transformar aquele conflito em algo proveitoso. Isso tornaria, então, essa providência cúmplice de um processo de beligerância? Essa é uma questão também que me fez pensar. Mas aí o que me trouxe maior inquietação foi sobre justamente essa resposta bastante lacônica, liberdade e progresso. Bom, o que eles estão entendendo por liberdade? O que se está entendendo por progresso? E aí, invariavelmente, a gente precisa avançar um pouco na própria leitura do Livro dos Espíritos para tentar compreender isso, visto que os próximos capítulos dizem respeito justamente ao que seria a lei de liberdade e ao que seria a lei de progresso. E mais do que isso, muitos de vocês sabem que o Livro dos Espíritos, ele promove uma ramificação de temas e de abordagens que se resolvem, por assim dizer, resolvem bem, entre aspas, nos livros subsequentes. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, são obras que permitem, então, um desdobramento, sobretudo da parte, sobretudo do capítulo 3. Então, você consegue mapear esse debate sobre liberdade, esse debate sobre progresso, o debate sobre a própria guerra, em obras como, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos lá. Precisaríamos, então, fazer essa leitura do capítulo 5 da Lei de Destruição, precisaríamos ir lá na frente para estudar a Lei de Liberdade e a Lei de Progresso, e depois disso, balizar, né, a nossa reflexão a partir do Evangelho segundo o Espiritismo. Pois bem, mas ainda assim, o que se observa, mesmo fazendo esse avanço
na tentativa de compreender essas duas categorias, é que existe uma espécie de paradoxalidade, existe algumas inflexões acerca da definição de liberdade que é dado e para a definição também de progresso. E aí, quando a gente vai situar historicamente a produção do Livro dos Espíritos, a gente não pode deixar de levar em consideração o ambiente e o método utilizado por Kardec, para poder compilar isso aqui. Então, a gente vai se recordar que Kardec elabora um conjunto de questões, outras questões são contribuições de pessoas que circundavam ali o processo de codificação, e as respostas, elas nem sempre vinham de forma unânime. Então, as respostas variavam muito. E o Kardec usava um processo de contraste e, digamos, de contraste estatística, né? Então, eu pego uma série de respostas e vejo a quantidade de respostas que convergem para um mesmo sentido. E aí eu tomo isso como verdade. Eu tomo isso como uma resposta válida. Então, nem todas as questões do Livro dos Espíritos são questões que têm uma resposta consensual. A resposta torna-se consensual por força metodológica de Kardec. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ou seja, pode ser que haviam outras respostas para determinadas questões que eventualmente não davam o mesmo sentido que a gente encontra no Livro dos Espíritos, o que não significa dizer que estariam erradas. Mas para a gente, enfim, saber isso, precisaríamos de um trabalho de investigação brutal, que a gente precisaria ter acesso a todas essas respostas, se é que elas foram registradas, compiladas, para quem sabe lançar um outro olhar metodológico, que não esse olhar que, a meu ver, o Kardec estabelece, influenciado pela epistemologia de sua época. Novamente, vamos lembrar, Kardec é francês, está no século XIX, e a França do século XIX é uma França positivista, basicamente positivista, do ponto de vista epistemológico. E do ponto de vista, digamos, político, é uma França pós-Revolução Francesa. Então, é uma França que, em certa medida, está vivendo um processo dialético, por assim dizer, de concepções de sociedade, de vida e de Estado, impactados diretamente por uma visão liberal, certo? Mesmo que a gente possa pensar um liberal de esquerda, por assim dizer, ainda existe ali um binômio que vai gerar um processo sintético por força dialética de uma liberdade aos moldes liberais e de um tipo de liberdade pré-socialista utópico, se é que isso é possível. Então, é muito compreensível que essas coisas tangenciem o pensamento de Kardec, e eu digo que tangencia o pensamento de Kardec do ponto de vista que isso vai influenciar sobre as suas escolhas, sobre seus direcionamentos, sobre a forma como ele vai evidenciar uma questão ou outra, e, sobretudo, a partir do sentido que ele vai dar a essas noções bastante caras para ele. Bom, então, de imediato, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que a noção de liberdade e progresso, ela não é clara, ela não é objetiva, tomada a codificação. Se a gente tentar levar isso para uma outra esfera e buscar, então, as matrizes pelas quais Kardec se baseia para poder, então, constituir e escolher e selecionar e filtrar essas respostas, eu sei que isso pode parecer bastante delicado falar para espírita, porque, em certa medida, por mais que a gente diga que professe uma fé racional, que ancoramos no tripé de ciência, filosofia e religião, isso não acontece na prática, desculpa falar isso, tá? A gente chama de filosofia aquilo que condiz com a nossa expectativa de vida. A gente chama de ciência uma modalidade de ciência que já está ultrapassada, que é o positivismo, sabe? E o que a gente chama de religião nada mais do que um atavismo católico. Então, desculpa falar essas coisas. Isso pode valer para a grande maioria das pessoas que se identificam como espíritas. Isso é extremamente válido. Tá? Só estou dizendo que chamar a doutrina espírita de ciência, filosofia e religião, tomando como referência um paradigma de ciência, filosofia e religião do século XIX, isso não torna a doutrina espírita contemporânea. Tá? Bom, e não tem problema nenhum nisso, desde que você admita isso como religião, apenas. Tá? A religião, ela tem uma pretensão de ser atemporal, ela não tem uma pretensão de ser vanguarda. Tá? Se fosse, não seria religião. Mas voltando, então, o que eu quero pontuar é que a ideia de liberdade e a ideia de progresso possuem marcadores históricos em Kardec. Esses marcadores históricos em Kardec vão mobilizar a seleção de determinadas questões e respostas, tomando como base esse princípio.
Então, estamos falando de uma liberdade aos moldes franceses do século XIX. Uma liberdade que conflui elementos de um tipo de liberalismo burguês e de um tipo de pré-socialismo utópico. Tá? E estamos falando também de uma concepção de progresso estritamente atrelada ao método de eleição de Kardec, que é o positivismo. Certo? Por mais que na lei de progresso ali você fale de um progresso moral e de um progresso intelectual, estamos falando de progresso na perspectiva de uma sociedade que avança em termos científicos, tecnológicos, ao passo que aquelas que estão atrás disso, aquelas que não conseguiram chegar a esse paradigma de sociedade, seriam sociedades atrasadas. Então, justificaria, por exemplo, o domínio desta civilização sobre outra. Tá? Isso é uma coisa que a antropologia no século XX quebrou. A antropologia no século XX demonstrou quais são as obtusidades dessa concepção de progresso aos modos positivistas. E é o tipo de progresso, é o tipo de conceito de progresso que a gente traz aqui. Invariavelmente, essa noção de progresso é uma noção de progresso eurocêntrica, é uma concepção de progresso colonialista, é uma concepção de progresso que não considera aqueles que estão na periferia, aqueles que não estão na margem do que eles consideram como uma sociedade avançada, uma sociedade desenvolvida, e que, portanto, precisa, essa sociedade marginal periférica, poder, em certa medida, atingir aquele mesmo padrão a partir da mediação, a partir da tutela dessa referência eurocêntrica. Vou dar um exemplo muito pontual disso que eu estou dizendo, para não me permitir divagar tanto. A maneira como, por exemplo, a gente trata os umbandistas. Tá? Como é que a gente trata os umbandistas? Como antigamente a gente chamava de irmão, hoje em dia a gente chama de primo. Você vê que a relação está ficando um pouco distante. Mas são os nossos primos mais próximos, né, que ainda estão em processo de educação, que ainda estão em processo de desenvolvimento, mas que um dia vai chegar à compreensão acerca do que são as verdades espirituais e aos moldes do que o espiritismo trouxe. Então, tem aquela frase famosa, né, se o espiritismo não é a religião do futuro, aí as pessoas falam, achando que estão sendo humildes. Não, o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Isso é pior, né? A coisa só piora, porque, enfim, se eu falo que é o futuro das religiões, eu estou pensando que existe uma matriz de verdade e todas as outras são periféricas, são marginais, e um dia chegarão ao que o espiritismo trouxe. Isso é de uma arrogância, de uma prepotência eurocêntrica, branca, colonialista, extremamente contraproducente porque a gente entende por ciência no século XX. Mas essa é uma outra questão. Vamos lá, vamos avançar. Na questão 744, tem algo que me preocupa muito, que diz assim: se a guerra deve ter por efeito conduzir à liberdade, como se explica que frequentemente tenha por objetivo e por resultado a escravidão? Tá? Então, isso é interessante, porque aqui já tem a primeira tematização sobre o que se entende por liberdade. A liberdade, ela não é somente não é somente aquilo que está na ordem da escolha. A liberdade é também aquilo que não está na ordem da subjugação externa. Então, o antônimo de liberdade seria escravidão. E aí, eu acho interessante a maneira como Kardec provoca essa suposta espiritualidade, quando ele diz assim, bom, se a guerra tem um objetivo de conduzir à liberdade, me parece que com a ideia de progresso ele está satisfeito. Se a guerra tem por objetivo a liberdade, conduzir à liberdade, como se explica, então, que o resultado seja a escravidão? Tá? E aí, a resposta ela é muito categórica. Escravidão momentânea, a fim de oprimir os povos, ok, e fazê-los progredir mais depressa. Aí essa parte, gente, eu não dou conta de concordar. Vou ler de novo a resposta. A escravidão ela é momentânea, ela não é para sempre, é por isso que a espiritualidade permite. E a finalidade disso é oprimir os povos, dependendo da tradução, tá esmagar. Não é nem oprimir, tá esmagar. Aqui, ó, o colega colocou aqui, para esmagar os povos, exatamente. Então, ó, temporariamente, você atropela, você tratora uns povos ali. Mas o objetivo é o quê? É fazer aquele povo progredir mais depressa. E é onde vem o problema. Você está justificando a escravidão, com uma certa omissão pedagógica da espiritualidade, para promover, então, o progresso de uma outra. Então, beleza, vamos para o século XX, vamos lá para a Segunda Guerra Mundial. Então, lá durante a Segunda Guerra Mundial, enfim, todos aqueles judeus, que foram 6 milhões de judeus, que foram perseguidos, né,
que foram tornados escravos nos campos de concentração, que foram assassinados na solução final. Aqueles judeus estavam, então, em atraso espiritual ou em atraso civilizacional, e aí a momentaneidade daquela guerra que durou 5 anos ali, e que promoveu um dos maiores genocídios da história moderna, tá? Um dos maiores, não o maior, não tem como a gente quantificar isso, mas que promoveu um dos maiores genocídios da história moderna, serviu, então, para o progresso da civilização judaica. A resposta é essa. Percebe que não, parece que não calha muito bem? Parece que não calha muito bem. Era muito mais útil dizer o seguinte: a espiritualidade, ela faz o que pode mediante o livre-arbítrio, mas ela não tem o poder de influir tal qual se acredita que se pode. Se a resposta viesse nesse sentido, faria mais sentido, seria mais humano em certa medida. Por quê? Porque você diria o seguinte: olha, o arbítrio humano é tamanho, e a sua possibilidade de engajamento, a sua possibilidade de, enfim, de organização para o mal pode ser tamanha que nós não temos condições de intervir, mesmo com todo o poder que nos é conferido, mesmo com todo esse poderio que nós possuímos por estarmos numa outra dimensão e que conseguimos influir indiretamente. Então, o nosso papel é tentar, de alguma forma, amortecer os impactos disso que está acontecendo. E essa guerra, ela pode sim trazer aspectos positivos, que poderiam ser desenvolvidos não rapidamente, mas ao longo do tempo. Porém, já que é dessa maneira, a gente vai tentar, pelo menos, fazer essa leitura de breve positiva dos seus efeitos, sem, com isso, legitimar o genocídio, legitimar a matança. Seria muito mais, digamos, coerente com o princípio moral que pretende defender. Vou reformular o que eu acabei de dizer. Se a questão viesse da seguinte maneira: qual o objetivo da Previdência ao tornar a guerra necessária? A Providência não torna a guerra necessária. A Providência não tem objetivo com a guerra. Tá? A guerra, ela pode até trazer isso que a gente chama de progresso. O que não necessariamente isso que a gente chama de progresso seja bom. Pode ser que esse progresso seja bom, mas ele poderia ser atingido por outros meios. E eu, particularmente, preferiria, agora eu já não estou dizendo como espiritualidade, eu preferiria que o homem gastasse tempo para o seu progresso do que acelerasse esse progresso à custa de um genocídio. Tá? Lembrando que o Livro dos Espíritos ele é do século XIX. Ele não estava vizinhando ainda a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ele não estava vizinhando o nazismo, ele não estava avizinhando o comunismo, ele não estava o comunismo stalinista, ele não estava, então, avizinhando nenhum projeto totalitário do século XX, que, como a filósofa Hannah Arendt diz, é uma coisa inusitada, é nova na história da humanidade. Nós não temos precedentes ao longo da história acerca do que foi o totalitarismo do século XX. Enfim, só para resumir, a espiritualidade, então, não estava prevendo isso lá na frente. Sabe? A onisciência é de Deus, não dos espíritos, embora às vezes se confundam isso. Porque certamente a resposta teria sido outra. Então, veja, para eu não me perder, a ideia de progresso, ela poderia vir, mesmo que seja de forma lenta, não precisaria de um genocídio. Então, o que poderia ser uma resposta razoável? Olha, nós não permitimos nada, porque não está no nosso arbítrio permitir. As coisas acontecem por força da organização humana. O nosso papel é tentar amortecer isso, e, em certa medida, despertar em alguns homens um conjunto de valores, um conjunto de princípios que possa fazer com que ele reconstrua a sociedade depois e aprenda com as experiências do passado a não abrirem os olhos, a, em certa medida, a não cerrarem os olhos para emergências totalitárias, para emergências autoritárias, para emergências fascistas, para a gente, por exemplo, não chegar em 2018, 2019, 2020 dessa forma. Então, poderíamos dar um tipo de resposta dessa natureza. E não justificar que, novamente, torna a guerra necessária para mobilizar a liberdade, o que o texto mostra um certo paradoxo, e o progresso. Então, esse é o ponto de inflexão bastante sui generis que eu vejo nesse capítulo. Para finalizar, e a gente passar para as considerações, acho que tem muita pergunta a ser feita, tem um texto, uma troca de carta que eu gostaria de citar para o pessoal aqui, entre o Einstein e entre o Freud, logo após a Primeira Guerra Mundial. Esse texto chama-se O Porquê da Guerra. E ali você tem um debate com duas das mais brilhantes mentes do século XX, debatendo o porquê da guerra. E ali é muito interessante a posição do Freud,
a posição, perdão, primeiro do Einstein, a maneira como Einstein pensa que a guerra pode chegar ao seu fim e não mais ocorrer por conta de uma força institucional por trás. E aí vem o Freud, em certa medida, discordando da concepção do Einstein, mas promovendo também uma concepção de sociedade que poderia, eventualmente, evitar os escolhos de uma guerra. Então, vale muito a pena, eu não vou dar o spoiler aqui, eu vou pedir para que vocês leiam. É uma troca de carta entre Einstein e Freud, chamado Porquê da Guerra. E eu acho que é uma resposta muito mais profunda, uma resposta muito mais sensível a essa questão do que, eventualmente, o Livro dos Espíritos nos traz. Eu, particularmente, acho que a resposta dada pelo Livro dos Espíritos, ela não convence. A não ser que você tenha uma hermenêutica, um potencial de interpretação muito freestyle, que é o que eu observava muito nos centros espíritas, né? Que quando você quer gerar uma confirmação para a sua ideologia, qualquer frase você desloca do contexto e diz que aquilo, em certa medida, veio para si, né? Então, você vai lá no Evangelho e está lá assim, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Aí você metaforiza isso, aí você poetiza isso. Não, porque a espada, na verdade, são os instrumentos do intelecto e da moral para fazer com que a gente se liberte das nossas amarras espirituais. Bom, isso aí isso é psicótico, né? Isso aí a gente pode tratar como um quadro de delírio, né? Ou pode tratar como um quadro de neurose também. Eu entendo, eu respeito que a gente pode criar esse potencial metafórico para tudo que nos chega, mas se a gente pretende um critério científico, um critério filosófico, a gente precisa, em certa medida, ter mais rigorosidade com isso. Então, é claro que a gente pode ler essa questão aqui e dar uma interpretação muito freestyle, assim, uma interpretação muito livre, mas eu não acho que atinja os objetivos de filosofia e ciência como a gente pretende. É isso, Elias. Okay. Obrigado, viu? Eu quero até te fazer uma pergunta, então, para começar. Eu já até mudei, minha provocação não vai ser aquela, vai ser outra. Né? Por conta de tudo que você disse. Está me ouvindo? Sim. Tá. Eu tinha até então compreendido essa pergunta no bojo do contexto que Kardec vivia. Kardec vivia, primeiro, ele estava vivendo um processo de ditadura, né? O espiritismo foi todo escrito dentro da ditadura de Napoleão III, né? E um detalhe interessante, que havia todo um sonho republicano naquela época, herdado da Revolução Francesa, e que alimentava a esperança de retomar a República na França, né? Então, a pergunta minha é assim, será que dá para a gente entender que tanto o espírito quanto o próprio Kardec estavam tão, vamos dizer assim, esperançosos com esse sonho, que perderam a noção do contexto, por exemplo, da Guerra do Ópio, que também estava acontecendo naquela época? Então, eu acho que sim. Primeiro, a gente atribui uma suposta onisciência a Deus. Embora essas características de onisciência, onipresença e onipotência encontrem um paradoxo na filosofia muito interessante, conhecido como paradoxo de Epicuro, depois eu sugiro que vocês pesquisem o que é o paradoxo de Epicuro e tentem responder a questão sobre a onisciência, a onipotência divina. E aí, se quiserem aprofundar um pouco mais na questão, existem dois filósofos medievais que conseguem, em certa medida, dar uma resposta não muito satisfatória, mas em certo nível convincente, que é o Santo Agostinho, lá no livro As Confissões, no capítulo 11, e um texto sobre a existência de Deus em Santo Anselmo de Cantuária. Então, fica essas duas dicas de filósofos medievais para tentar responder ao paradoxo de Epicuro. Mas vamos lá. Então, considerando que não há uma onisciência, eu penso que o século XX ainda estava longe. E não poderia se esperar onde ele iria parar. Não dava para se prever a Primeira Guerra Mundial, não dava para se prever a Segunda Guerra Mundial sobre os moldes como ela se organizou, não dava para se prever que as revoluções socialistas elas poderiam conduzir no século XX ao stalinismo. Então, tudo que a gente observou na forma de genocídio, tudo que a gente observou na forma de solapamento das instituições e diluição da liberdade no século XX, isso não estava no horizonte do século XIX. Embora o século XIX seja um século marcado por um certo pessimismo, uma certa angústia em relação aos próprios limites da ciência, e a transição do século XIX para o século XX marca isso, com autores como Nietzsche,
como o próprio Freud, embora o Freud vai se desenvolver nas décadas seguintes, o Marx, então, nem se fala. Então, existe ali uma aura bastante carregada no século XIX acerca do que seriam os avanços da modernidade. Existe, mas, por outro lado, existe também uma esperança, e essa esperança é marcada pelos processos revolucionários. Existe ali a ideia de que a gente pode, então, construir um mundo democrático, um mundo republicano, a própria queda das monarquias, as revoluções que estão ocorrendo. Você citou a Revolução Francesa, mas a gente pode também falar da Revolução Americana, da Revolução Húngara, da Revolução Russa. Nós vamos ter uma série de revoluções acontecendo, em que o objetivo primeiro é justamente a promoção de uma sociedade justa, igualitária, em que os ideais de liberdade eles são planificados, em que a ideia de progresso ela é de fato consolidada não como uma sobreposição capital ou do capital, mas como uma condição de vida que beneficia as pessoas de modo isonômico. Então, eu acho que existe uma certa expectativa, uma certa esperança novocentista. E, claro, Kardec, ali no bojo da França, né, num período ali que se buscava, então, uma ruptura com o napoleonismo, um resgate de determinados valores desde a Revolução Francesa, existe essa expectativa de uma sociedade desses modos. Porém, o que eu particularmente vejo é que é ainda um modelo de sociedade, um modelo de organização política, um modelo de sistematização intelectual, tá? Um modelo de consolidação científica extremamente eurocêntrico, tá? Ainda marcado por uma reflexão moderna, e que encontrava naquele contexto do positivismo uma síntese desses valores, eu acredito que se o Livro dos Espíritos tivesse sido escrito no século XX, não no século XIX, nós teríamos outro Livro dos Espíritos, completamente, ou pelo menos em grande parte das suas questões. Teríamos um outro. Porque, primeiro, você tem uma queda do positivismo, né? O positivismo ele vai se sustentar, ele vai conseguir se manter epistemologicamente nas ciências naturais. E a partir do século XX, você inclusive tem essa divisão entre hard science e soft science, né? Ciência dura e ciência mole, por assim dizer. Então, uma ciência impactada ainda por alguns princípios positivistas, como é o caso das ciências naturais, e aí você vai ter a emergência do historicismo nas ciências humanas, você vai ter a emergência do estruturalismo, você vai ter a própria emergência do marxismo. São tantas correntes que vão se avolumando no século XX para pensar a dimensão do humano, que certamente, se o Livro dos Espíritos fosse escrito nessa época, a gente teria que considerar essas dimensões. Então, teríamos que considerar toda uma complexificação epistemológica no campo das ciências humanas e determinadas situações sociohistóricas que nos fariam repensar bastante esta ideia, essa noção de liberdade e de progresso. Tá? E aí eu gostaria, o Sandro está nos assistindo aqui, o Sandro é um especialista nos frankfurtianos, existe um debate muito interessante empreendido pelo Theodor Adorno acerca dos limites do progresso humano, sabe? Será que o progresso, ele de fato, ele levou ao desenvolvimento da sociedade tal qual a gente conhece? E não, né? Então, se a gente for pensar a Segunda Guerra Mundial, um grande avanço das ciências em vários campos, né? Um avanço civilizacional, você tem uma Alemanha que consegue se reestruturar, se reerguer após a Primeira Guerra Mundial, do ponto de vista das instituições, da geografia, da maneira como a economia está se orientando, o crescimento das universidades, da produção da ciência, e fala, bom, isso é uma sociedade altamente desenvolvida. Só que aí você observa as consequências disso no plano de dominação. Tá? Então, não é porque é uma sociedade ela é altamente científica, ela é altamente intelectualizada, que ela é altamente, eu vou usar essa expressão que eu detesto, evoluída. E o Livro dos Espíritos, em certa medida, fala isso sobre a evolução moral. Tá? Que nem sempre a evolução moral acompanha a evolução intelectual, certo? O que também leva a gente a pensar o que seria uma evolução moral, né? Mas, enfim, o ponto que eu estou querendo trazer aqui para te responder, Elias, é que há um entusiasmo, há uma esperança de um modelo de sociedade no século XX que não se afirmou. E seguramente, se os livros do Espírito tivessem sido escritos na década de 70, a gente teria outras respostas. E mais ainda, se o livro do Espírito tivesse sido escrito ano passado, a gente teria já outra resposta, principalmente com a emergência das teorias decoloniais, que tenta pensar, então, a periferia do capitalismo, a maneira como os povos americanos, latinos, eles se desenvolvem, poder começar a pensar concepções pan-africanas para o nosso modelo de sociedade, civilização. Tudo isso faria com que a gente seguramente tivesse uma outra leitura do mundo. Por isso que, eu vou só finalizar, o psicanalista Jacques Lacan fala uma coisa que me chama muita atenção, embora ele fale para os psicanalistas.
Ele diz que se o psicanalista não tiver, se ele não for contemporâneo ao horizonte de subjetividade da sua época, que é preciso que ele abandone, então, a prática clínica e vá fazer outra coisa da vida. A mesma coisa vale para o espírita. Se ele não está sensível ao horizonte de subjetividade da sua época, se ele quer continuar se afirmando como ciência, como filosofia, mas desconsidera todo o debate que foi feito ao longo desses últimos 200 anos, é melhor ele abandonar e se assumir católico, que de vez em quando toma paz. Com todo respeito, né, à produção teológica dos católicos. Vou pôr aqui só, gostei dessa afirmação, eu vou até pôr a afirmação da Regina, que está acompanhando com a gente, a Regina Fioravante, né? Se não for com esse olhar, fica muito difícil, né, Diego? Bom, eu tenho outra pergunta para você aqui, que é o seguinte, você comentou que a espiritualidade não tem esse poder de interferência na história, né? Você colocou isso como um dos seus argumentos, e aí, assim, a visão espírita que a gente tem, e que, particularmente, eu acho que a gente herdou da teologia católica, é uma visão de um Deus que intervém na história. Nós temos essa visão. Inclusive, nesse momento aqui agora de pandemia, tem um monte de espírita acreditando que Deus mandou a pandemia para poder acelerar o progresso para estabelecer o mundo de regeneração, né? A gente tem visto falas aí que traduzem essa crença e que não tem nada de fundamentação minimamente filosófica. Essa ideia de que Deus intervém na história, essa visão de Deus, de que modo a gente pode repensar isso para a gente poder pensar história e a nossa própria vida social de maneira mais responsável? Como é que você diria para a gente nessa questão da intervenção divina que você refutou aí? Você falou dos espíritos, eu estou colocando agora o próprio Deus. Então, eu acho que é uma questão que os espíritas nunca conseguiram responder bem, e tentam. Quando lá no começo do Livro dos Espíritos, em que eu ouso chamar de Livro dos Espíritas, né? Lá no começo do Livro dos Espíritos, faz uma discussão ontológica sobre o que e quem é Deus, e é muito interessante essa discussão, ao afirmar que Deus é um conjunto de valores, não uma pessoa, né? Então você sai do quem e vai para o quê. Eu acho esse debate interessantíssimo do ponto de vista ontológico. O que se observa ao longo da obra é que não consegue se desvencilhar dessa pessoalidade. Então, a todo momento, é recobrada essa dimensão do quem é Deus e não do que é Deus, certo? E aí, quando a gente assume essa dinâmica de pessoalidade divina, é impossível a gente não cair nesse tipo de questionamento, assim, por que Deus permite? Por que Deus faz com que as coisas sejam assim ou sejam assado? Então, quando a gente atribui uma certa pessoalidade, a coisa complica muito, porque de fato não se responde. E a todo momento, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, Deus não é colocado como um conjunto de leis. Deus é colocado como uma pessoa que intervém, que ama, que perdoa, que acolhe. Você está atribuindo pessoalidade. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto para a gente poder resolver filosoficamente essa questão é desvencilhar essa dimensão de pessoalidade divina e assumir Deus como um conjunto de leis, tá? Como, digamos, um grande algoritmo que regula no sentido que estabelece os limites para as ações dentro de um determinado software. Estou usando esses recursos aqui para favorecer a linguagem. Então, assim, se a gente não admitir Deus como uma grande linguagem de programação e admitir Deus como uma pessoa, a gente não consegue responder satisfatoriamente ao problema da intervenção divina. Então, acho que começa daí, tá? Esse é o primeiro ponto. Eu sei que isso é um pouco chocante, mas a gente precisa, em certa medida, avançar a nossa própria compreensão sobre o que a gente está chamando de Deus. Se a gente continuar atribuindo pessoalidade a Deus, essa questão não se resolve. Agora, essa parada sobre a intervenção do corona e tudo mais, eu acho muito bizarro, porque ano retrasado e ano passado ficou muito marcado a presença de muitas pessoas no âmbito da doutrina espírita, se posicionando de forma bastante reacionária, assim. Desculpa entrar nesse mérito aqui, e aqui eu não estou falando conservador, porque seria um desrespeito à tradição conservadora do século XIX, né, fundada em Edmund Burke, entre outros, né. É reacionário mesmo, é aquele que faz caridade, faz filantropia no centro, mas passa pano para assassinatos em massa, em nome da política, e chamamos isso de milícia. Então, você tem uma postura extremamente reacionária de algumas pessoas, mas que condena, por exemplo, a fala do ex-presidente Lula,
que eu achei bizarra, inclusive, quando disse, nossa, ainda bem que o corona veio para, em certa medida, nos fazer repensar esse atual governo. E aí esses mesmos espíritas detonaram o ex-presidente Lula sobre essa fase, que eu acho uma frase extremamente infeliz, e concordo também que ele foi infeliz, mas os espíritas são os primeiros a advogar, então, uma providência do corona, para justificar seu milenarismo, né? Novamente, é o atavismo católico. Eu não tenho um apocalipse para chamar de meu, então eu chamo isso de mundo de regeneração. E aí, para justificar essas crenças milenaristas, né, eu falo, não, porque tudo isso aí está vindo para poder reoxigenar, para poder reorientar, mandar as pessoas para aquele planeta pornográfico, lá o planeta Chupão, né, aquele outro planeta, porque eu não sou capaz de admitir a ideia de inferno. Então, é uma mera questão semântica. Novamente, entramos no freestyle espírita, né? O que eu não chamo de apocalipse, eu chamo de mundo de regeneração. Eu não chamo de inferno, anteriormente eu chamava de umbral, agora eu chamo de mundo de prova e expiação. Enfim, eu só mudei os nomes, mas mantive a estrutura, certo? Então, eu particularmente penso que a solução é desvencilhe a ideia de pessoalidade de Deus e assuma a espiritualidade como uma instância coletiva de espíritos em seus limites de ação, porque não deixam de ser humanos, porque não são deuses. Então, olha só que coisa doida isso. A partir do momento que a gente fala assim, a espiritualidade é limitada e ela falha. Ela falha e falha. Se a gente faz isso, eu sei que isso é desesperador, a gente quer crer num tipo de onisciência travestida na forma de nosso lar, mas é a atitude mais racional que a gente tem, de entender que nós temos expectativas, nós não temos certezas. E justamente por não termos certezas, a gente tem que lidar com a contradição das expectativas. Então esse é o primeiro ponto. Não há quem é Deus, há o que é Deus, penso eu. É preciso despessoalizar Deus e assumir a pessoalidade da espiritualidade como uma instância coletiva, não unânime. E aí eu gosto muito de citar isso aqui, né? Numa Terra de 7 bilhões, nós temos pelo menos 6 vezes o número de desencarnados. É uma população de 30 bilhões que nos circundam. 30 bilhões, esperar unanimidade, esperar consenso só porque está do outro lado da vida, isso é besteira. É acreditar que quando o véu se rasga, a verdade aparece. É uma concepção grega de aletheia, né? Aquilo que está para além do véu. E isso é bastante utópico, né? Isso é bastante infantil no meu ponto de vista. Então, acho que o primeiro ponto é esse, Elias. Admitir o que e não o quem em Deus, e admitir o quem na espiritualidade e não o que. E o quem? Uma instância coletiva, pessoal, particular, que faz prospecções, que cria diagnósticos, mas que não oferece soluções absolutas. Eu não sei se a Alzira ficou plenamente convencida de qual a diferença que faz eu pensar em que ou pensar em quem, no que se refere a Deus. Eu não sei se isso ficou bem claro para a Alzira. Eu acho que se dá para você focar um pouquinho nessa diferença entre que e quem, tá? Que para mim é a essência até da própria doutrina espírita, eu acho que vale a pena insistir um pouquinho nessa diferenciação do que e quem. Então, essa questão do que e quem, ela vai aparecer, ela, na verdade, é a primeira questão do Livro dos Espíritos. A primeira. Quando você abre lá no capítulo 1 sobre Deus, aparece a diferença entre o que e o quem, né? Então, a pergunta, ela é muito interessante. O que é Deus? E aí, a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A pergunta não foi quem é Deus. Porque quando eu falo o que é o Diego é um homem, é um animal, é um primata. Quem é o Diego? O Diego é um doutor, é um filósofo, é um historiador, é um psicanalista. Então, o quem diz respeito à pessoa, refere-se ao humano. O que não se refere à pessoa, se refere, digamos, à natureza, à essência, ao ontos disso. Percebe a diferença? Então, se eu digo assim, quem é Deus? Deus é Jeová, Deus é Alá, Deus é Maomé, enfim, Deus é Buda. Eu posso dar nomes. Quando eu falo quem, quando eu pronomio Deus, eu atribuo nome, eu atribuo pessoalidade. Eu atribuo, então, uma instância de volição. Quando eu falo que, eu posso me referir a um conjunto. É uma ideia aparentemente mais abstrata, mas um pouco mais coerente. Então, eu posso dizer que o quem se refere à pessoa e o que se refere àquilo que seja. Entende? Então, eu posso dizer que Deus é um conjunto de leis. Eu não estou dizendo que é quem. Quem é quem personaliza isso. Tá? Então, eu particularmente acho que se a gente tem que assumir teologicamente
a ideia de Deus, a gente deveria, inclusive, transcender a ideia de quem e quem. E aí, respondendo ao Elias, pensando Deus como uma instância ahistórica, certo? Agora, a partir do momento que eu assumo quem, eu estou pessoalizando, e quando eu estou pessoalizando, eu estou dando nome. Quando eu estou dando nome, eu estou circunscrevendo. Quando eu estou circunscrevendo, eu estou pessoalizando. O Bruno fez um comentário aqui muito interessante. O Bruno é lá do Rio de Janeiro, tá? Ele está participando aqui conosco. Ele está dizendo, eu também concordo com o conceito de Deus. Vejo Deus como uma força, como uma gravidade. E aí, o Diego, eu quero aproveitar que nós estamos nesse assunto. O Ribeiro está colocando a questão, deixa eu até botar a questão dele aqui. Vou pôr a questão dele sem ter lido ainda, tá? O Ribeiro é uma pessoa muito querida nossa, lá de Anicuns. Ele está colocando, então, se a doutrina espírita está errada ou ultrapassada, eu acho que deve ter dado essa impressão para ele, a sua fala. Diego, vamos lá. Se ela é fruto do raciocínio de um homem que teria muito mais tendência para o materialismo, se não for a revelação da realidade espiritual, o que fazer? Abandonar o termo espiritismo que foi dado para definir essa doutrina que surgiu no final do século XIX, ou remodelar uma nova doutrina com o mesmo termo? É interessante a questão que o Ribeiro coloca, é até muito ousada, né? Comenta isso aí para nós. Quer que eu deixe aí na tela para você? Peraí, deixa eu voltar ela aí. Pode tirar da tela aí, ela é muito senão o pessoal não vê a gente. Eu consigo acompanhar pelo Facebook aqui. Tá clara já? Tá clara? Não, ainda tá nós aqui. Bom, termina de ler aí. Agora deu. Tá claro. Tranquilo? Então vou tirar aqui agora. Fique à vontade para comentar isso que o Ribeiro colocou para nós. José Ribeiro, eu acho que a sua questão ela é maravilhosa. E a gente precisaria de pelo menos mais umas 2 horas aqui para poder discutir. Vamos lá. Eu acho que tem muitas coisas na sua fala aqui que a gente precisaria desdobrar melhor a partir de uma conversa. Por exemplo, o que você está entendendo por materialismo. Tá? Você está entendendo por materialismo uma concepção estritamente espírita que faz uma oposição ao espiritualismo, ou você está entendendo o materialismo como método, porque pode existir uma diferença nesse sentido aí. Mas não é o ponto que eu acho que a gente deve discutir aqui nesse contexto. Primeiro, eu não acho que a doutrina espírita esteja errada. Eu acho que há determinados pontos em que a própria força da história mostrou o equívoco. E não tem problema nenhum em relação a isso. O problema está em você abraçar uma doutrina de forma atemporal e não perceber que aquelas questões precisam ser tematizadas de uma outra forma. Então, esse é o ponto, certo? Então, há algumas questões que eu acho que é um equívoco muito grande? Acho. Tem questões que eu acho que foi um erro? Acho. Profundamente. Se você pega o livro da Gênese e abre lá no debate que o Kardec faz, os espíritos, na verdade, o Kardec apenas condensa sobre a Lua, fala que metade da Lua é gasosa, metade da Lua é sólida. Eu acho que a partir de 1969 a gente não tem mais essa perspectiva. E aí? A gente vai continuar adotando a perspectiva de Kardec, lá do livro A Gênese, e dizer que, na verdade, os cientistas da NASA são todos comprados pelo globalismo e que a Terra, na verdade, é plana. Aliás, esse terraplanismo ele é muito interessante no meio espírita, assim. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer isso é um ponto que foi mostrado um erro tácito. E aí, a gente vai acompanhar o progresso, entre aspas, das investigações que foram feitas em relação a isso, dizendo, olha, vacilando lá atrás, o ponto agora é esse. Ou a gente vai abraçar aquilo que está lá atrás por força doutrinária, por força dogmática. Eu acho que esse é um problema muito sério. Mas vamos lá. Então, eu acho que há alguns aspectos equivocados. Eu acho que a discussão social do espiritismo, ela é datada, ela precisa ser repensada, tá? Se você tem alguma dúvida disso, eu sugiro você pesquisar sobre o debate raciológico que o Kardec faz na Revista Espírita. Aqui dali deveria... os espíritos deveriam olhar aquilo com vergonha mesmo e falar assim, cara, como é que o cara fez uma consideração dessa? Por mais que a gente entenda o contexto, a época, blá, 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 ou melhor, justamente para a gente entender o contexto e a época, que a gente veio falar assim, cara, precisamos rever uma série de coisas. Então, há alguns aspectos que eu acho que a doutrina espírita está errada, acho que alguns aspectos ela está somente equivocada, acho que o método precisa ser revisto, mas não significa dizer que você tem que abandonar. Tá? Igual a gente faz com a filosofia. Vou pegar o meu campo de análise propriamente dito. Né? Você não tem hoje em dia na psicanálise uma adoção irrestrita e absoluta a Freud. Você tem uma releitura de Freud, principalmente por parte dos franceses, os lacanianos e tudo mais, e que dão uma dimensão estruturalista, por exemplo, para a psicanálise. Significa, então, que você
por reformular, por reestruturar, por pensar em novos temas, em novas abordagens sobre o inconsciente e o psiquismo, você está abandonando, está rechaçando toda a contribuição histórica, conceitual, inclusive metodológica freudiana? Não, isso em ciência a gente faz o tempo todo. Tá? Até meados do século XIX, a gente estava crente no lamarckismo. A partir de Darwin, a gente revê aquilo e continua produzindo. Não deixamos de ser ciência, não deixou de ser biologia, sabe? Então, eu acho que não precisa mudar o nome. Para começo de conversa, a gente não precisa mudar o nome. Não precisa abandonar, não precisa rechaçar. Agora, se a gente não for capaz de ser sensível ao horizonte de subjetividade da nossa época, se a gente que quer continuar chamando o espiritismo de ciência e filosofia, mas não considerar um debate que há pelo menos 200 anos já está sendo feito sobre o prisma de uma certa pureza doutrinária, aí, novamente, é melhor a gente assumir a nossa condição atávica de tomador de paz que frequenta a missa, com todo respeito aos católicos. Muito obrigado, Diego. Eu estou rompendo um pouquinho o tempo, porque eu estou achando que o papo está muito bom, né? O papo está muito bom. O Bruno fez uma questão aqui que eu não vou postar ela aqui agora, não, vou postar só como comentário, porque senão depois a gente vai sair do tema da guerra e vamos entrar para um outro universo. A Ângela está postando uma questão que eu quero muito discutir ela no finalzinho, tá? E eu acho que essa questão que você levantou aí de como a gente compreende a divindade e a intervenção dessa divindade sobre o mundo, ela é muito séria, porque a gente aprendeu os textos kardecianos estão repletos dessa visão antropomórfica de Deus, né? E eu sei que isso é um dificultador. O espírita estuda o texto kardeciano e eu acho que ele fica nesse dilema entre o Deus, eu chamo Deus de Deus descartiano, né? Porque essa resposta, Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, ela na verdade é de René Descartes, né? Lá nas meditações dele. Então, assim, eu vejo que há um dilema na obra de Kardec o tempo todo entre o Deus cartesiano, que está na questão número 1 do Livro dos Espíritos, e o Deus pessoal da teologia católica, que está em todo o restante da obra. A que você atribui essa dicotomia, o fato de a pergunta número 1 remeter a um Deus transcendente, um Deus natureza, um Deus mais na linha, talvez, do Spinoza, e no restante da obra todinho um Deus pessoal da teologia tradicional? O que pode justificar esse conflito, na sua visão? E depois eu quero entrar para encerrar com a Ângela. Eu tô acompanhando as perguntas aqui, dava para a gente ficar o dia inteiro aqui, que tem questões... Dia inteiro, dá provocações. Então, teve a do Alexandre Avelindo aqui, que eu gostaria, numa outra ocasião, de responder. Inclusive, Avelino é meu sobrenome, tem um parente distante aqui. Bom, isso para mim, Elias... Dá para ligar com a do Alexandre aí, ó, do Gifone. Dá para ligar, ver como é que você contempla tudo isso aí, tá? Até você já comentou essa do Gifone no início, né? Mas vê como é que você contemporiza essa questão de por que Kardec oscila entre o Deus antropomórfico. Aliás, não, apesar de apresentar o Deus apessoal, ele na obra dele trabalha com o antropomórfico. Beleza. Bom, aí a prova do argumento de que Kardec é fruto da sua época. Ele é fruto de um século XIX que ainda não foi capaz, mesmo em nome de um discurso científico, abandonar uma concepção atávica de Deus pessoal católico. Isso é Kardec. Tá? Eu falo católico considerando o catolicismo como a primeira institucionalização do cristianismo no mundo, porque, obviamente, se a gente for estudar a biografia do Kardec, a influência protestante na vida dele era maior do que católica. Mas católica eu estou chamando como a base, então, institucional desse cristianismo que a gente conhece. Bom, o ponto eu acho que é justamente aí que mostra a pessoalidade da obra kardeciana. E aí chamar de obra kardeciana é mais honesto, sabe? Porque aí na seleção das perguntas, na confluência das respostas, no itinerário que Kardec vai dar para sua construção argumentativa, vai apostar muito mais numa subjetividade do que numa objetividade. E esse é a grande questão que os espíritos precisam entender, que uma investigação científica, mesmo de base naturalista, ela está, em certa medida, atravessada pelo olhar subjetivo. Quem dirá, então, quando vai debater questões humanas, quando vai debater questões de natureza social. Então, o olhar atravessado de uma subjetividade estará presente sempre na perspectiva de uma eleição científica. Eu gosto muito de brincar com os meus alunos, quando eu estou dando aula de História e Filosofia da Ciência,
que eu falo que neutralidade você só encontra em sabão de coco, sabe? Você não encontra na ciência, porque a gente sempre vai estar, de alguma maneira, atravessado por um horizonte de subjetividade particular, de subjetividade pessoal. Então, acreditar que o Kardec fez um trabalho neutro, objetivo, com a sua obra, é de uma ingenuidade epistemológica muito grande. Então, naturalmente, que a obra foi atravessada pelas suas próprias dicotomias e contradições. Então, há um esforço em se tratar de um Deus ontologicamente assumido como substanciente, mas, ao mesmo tempo, você tem ali atravessado uma concepção de Deus extremamente pessoal, extremamente antropomórfica, porque precisa considerar que esta espiritualidade, ela, novamente, ela é difusa, ela é multifacetada. Kardec pode até ter conseguido um certo consenso para uma questão vinda de um determinado grupo, que não significa que essa mesma resposta, se fosse dada por outros grupos espirituais, não tivessem outras matizes. Então, eu penso que essa questão que você trouxe, Elias, que é uma contradição em termos, mostra justamente a pessoalidade da obra, denotando mais uma vez que a obra kardeciana é uma obra mais kardeciana do que propriamente espiritualista, vamos considerar assim, tá bom? Para responder na prática, fé cega e dogmática como todas as outras. Bruno, eu tendo a pensar nisso, assim, eu já fui mais otimista. Eu acho que ela é menos cega e dogmática, mas ela não deixa de ser cega e dogmática. Eu acho que não dá para estabelecer uma isonomia aí, não dá para estabelecer um parâmetro igual. Então, acreditar que o espiritismo está livre de dogmas, está livre de uma adesão cega, isso é besteira, porque, assim, eu poderia dizer que, diferente de outras crenças, os espíritas talvez estejam, na prática, menos cegos e dogmáticos. Mas, para eu afirmar isso, eu precisaria primeiro conhecer o interior de várias outras religiões para afirmar isso, tá? Bom, vamos lá. Vou responder a da Ângela. Não, peraí, só um pouquinho antes disso, né? O Bruno postou aqui, ó, que nessa lógica da guerra que você analisou aí, da abordagem que está no Livro dos Espíritos, justificaria inclusive o nazismo, né? Então, assim, eu acho que essa abordagem sua foi muito boa, muito interessante, e nós vamos encerrar aqui com a questão da Ângela, tá? O Bruno pôs outro comentário aqui, que eu quero também pôr aqui, só para a gente estar lembrando, né? Ele coloca aqui, ó, Deus no comando, pior é o Ismael, né? Sempre digo, alguém tem que dar um golpe de Estado no Ismael. O Bruno é reacionário, sabe? Então, assim, até essa questão do Ismael, que a gente às vezes fala disso aí sem conhecer a história, sem entender de onde que vem isso, né? É interessante, a gente tem que estar refletindo sobre essas questões, né? A pergunta do Ribeiro foi muito, muito, muito oportuna. Você comentou que é do Gifone e as pessoas podem não ter visto, né? Quando ele pergunta se a guerra, as doenças e outros tipos de sofrimento podem ser processos educativos dos seres. É aquilo que você respondeu no início para nós, né? A gente pode até ter tirar algum proveito disso, mas jamais imaginemos que isso seja necessário quando você coloca que a gente seria muito melhor que aprendesse por outros meios, né? Se eu fosse Deus, eu não criaria guerra para isso. Né? Muito interessante. O Bruno pontuou aqui o terraplanismo espírita, que acredita que há colônias espirituais ao redor do globo. Eu vou falar assim, ó, Bruno, não vou entrar nessa discussão, porque ela é mais complicada, né? Ela é muito mais complicada, não dá para simplificar como o Aleixo simplifica, né? E aí eu quero fechar então, porque o nosso horário não permite que a gente vá muito além disso, a gente já passou de 1 hora, eu quero fechar com essa da Ângela, né? Essa da Ângela aqui, olha, opa, peraí, eu acabei subiu aqui, eu botei a do Bruno de novo. Eu queria concluir que amo essa turma da EFS Goiás, já sou super fã. Nossa senhora, pronto, pus meu elogio sem querer, do Sandro e da Ângela. Extasiado conhecer o pensamento do Diego. Vocês são incrivelmente inteligentes. Agora eu ganhei meu dia, né? Mas eu quero pôr essa aqui, ó. O trem rolou e pegou errado, né? A Ângela pergunta: Diego, caso replicássemos o método de Kardec, o controle universal do ensino dos espíritos hoje, tá? E aceitássemos apenas as respostas consensuais, haveria segurança de chegar a uma verdade? Ela coloca entre aspas, pela questão do conceito de verdade, que também sofreu mudança de Kardec para cá. Se não, qual o melhor método para avaliar as respostas dos espíritos sobre determinados temas cientificamente aceitável? Diego, eu vou te deixar com essa bomba aí. Nossa, achei massa demais essa pergunta da Ângela. Primeiro, só rapidinho, eu não vou gastar muito tempo, voltando à fala do Bruno Pinto, assim, eu gostei bastante, assim, porque é um sujeito questionador, né?
E aí, freudianamente, eu não vou deixar de fazer essa consideração, né? Alguém que traz o significante do falo no próprio nome não pode ser uma pessoa que deixa de questionar a lei, né? Em certa medida. Mas piadinhas para lá, voltando, Bruno, eu achei interessantíssimo. Já tem um tempo que eu venho fazendo uma pesquisa, talvez um dia eu publique, quando eu tiver mais fôlego, que é apresentando o quanto a ideia do nosso lar representa um modelo getulista de sociedade. Então, aquilo ali foi uma construção de um estado novo espiritual, assim. Depois a gente pode conversar mais a respeito disso, sabe? Que não tem jeito, aquilo ali é uma cidade pensada por Getúlio Vargas e transmitida por Chico Xavier. Mas essa é uma outra discussão, eu não acho que o debate sobre colônia espiritual seja necessariamente um terraplanismo, mas é uma questão bastante complexa, porque, enfim, o que disserem do lado de lá, quais são os mecanismos nossos para aferir? É por isso que autores como Robson Pinheiro fazem sucesso. Porque como que a gente vai falar que é mentira? Né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. A questão da Ângela, eu acho uma questão muito interessante, e me sumiu agora aqui do Facebook a questão da Ângela. Ah, desculpa, obrigado por ter voltado aí. Então, olha só, pergunta novamente, caso aplicássemos o método de Kardec hoje, aceitar apenas respostas consensuais, haveria segurança de se chegar a uma verdade? Não. Eu defendo isso absolutamente, que a partir do método de consenso, nos dá uma segurança, mas não nos dá uma certeza. Primeiro, vamos lá, grande parte das coisas que são trazidas como verdade científica na obra kardeciana, elas não podem ser replicadas laboratorialmente. Então, se eu for partir de uma experimentação científica moderna, e até positivista, muita coisa eu não consigo replicar, então eu não teria condições de chamar aquilo de científico, né? Então, muita gente fala assim, nossa, provaram o passe, a eficácia do passe. Nossa, provaram as materializações luminosas. Bom, provaram como? Você replicou aquilo laboratorialmente, você aplicou toda uma metodologia que permite, então, a replicação, que é uma característica fundamental da ciência? Não, né? Como diz o filósofo São Tertuliano, eu creio porque é absurdo, porque se não fosse absurdo era fato, e se fosse fato eu não precisaria crer, né? Então, para que uma coisa seja fato, ela tem que ser observada, ela tem que ser mensurada, ela tem que ser replicada. Esse é o paradigma de uma ciência natural, de uma ciência, inclusive, positivista, que Kardec abraça. E aí, grande parte das considerações que ele faz não conseguiria passar por esse critério. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, o método consensual de respostas é um método válido, não como método que afirma uma verdade absoluta, mas que afirma uma leitura provisória sobre um determinado tema. Então, eu acho que o grande equívoco é achar que porque uma resposta for consensual, ela representa em absoluto uma dimensão de verdade. Certo? Porque, novamente, qual foi o campo de amostragem de Kardec? Sabe? Ele começou ali a pular de mesa girante em mesa girante, fazendo ali as perguntas, extraindo as respostas dos médios e tal. Mas qual foi o campo de amostragem? Kardec foi para o Japão? Kardec foi para a China? Kardec foi para a Índia? Kardec foi para a Rússia? Kardec foi para a África? Kardec veio para a América Latina? Qual foi o campo de amostragem em que ele coletou essas respostas para, a partir dessas respostas, estabelecer um consenso? Então, nós temos um primeiro problema metodológico aí, sabe? O campo de amostragem de respostas de Kardec é um campo eurocêntrico, estritamente eurocêntrico, embora você tenha respostas na América, né? Mas é a América do Norte, eu acho isso horrível, mas é a América do Norte e a Europa. É o campo de amostragem de Kardec. Então, é muito frágil, muito falho. Eu acho ainda, Ângela, que o método de contraste, ele é o melhor, ele nos assegura uma provisoriedade de respostas, mas ele não nos garante que a resposta seja absoluta, expressando, então, essa utopia de verdade que nós temos, certo? Então, essa seria a minha resposta muito direta para você. Eu acho que Kardec fez um bom trabalho com o campo de amostragem que ele tinha. O problema fomos nós que tomamos isso como verdade absoluta, desconsiderando os limites de toda epistemologia. Então, essa seria a resposta. Diego, não sei desculpa. Desculpa, aí teria uma outra questão. Desculpa, Elias, perdão. 5 minutinhos eu fecho. Tá? Eu gosto de brincar também com os meus alunos que existem 3 mentiras na humanidade. 3 mentiras. A pequena, a grande e a estatística. E por que a estatística, muitas vezes, é uma mentira das maiores de todas? Porque número divorciado de interpretação só serve para preencher planilha de Excel para burocrata. Então, eu ter um conjunto de respostas
sem que haja uma interpretação dessas respostas, uma contextualização dessas respostas, uma problematização dessas respostas, eu tenho só respostas. E eu não vejo o Kardec positivista fazendo isso com as respostas que chegam. Embora a gente tenha muitas notas de rodapé, existe uma tentativa do Kardec explorar isso mais na revista espírita, que é uma coisa que os espíritas não leem, sabe? Fica aí quebrando a cabeça com Ziba Gasparetto, com a obra do Emmanuel, que tem lá a sua validade e tal, e deixa de ler o que é a reflexão mais acurada filosófica científica de Kardec, que está lá na revista espírita, com todos os seus equívocos, como eu trouxe hoje sobre a questão raciológica, mas com questões muito interessantes, sabe? Então, assim, eu ter esse conjunto de respostas, sem que haja uma interpretação, sem que haja uma hermenêutica, uma problematização, uma contextualização, eu tenho só resposta, independentemente se ela é consensual ou não. Então, o que eu acho? O método consensual, ele é interessante, desde que, primeiro, ele afirme-se como verdade provisória e que ele estimule uma interpretação sobre aquilo que ele traz, uma problematização sobre aquilo que ele traz. Porque se ele é trazido como uma verdade absoluta, aí a gente tem dogma, velho. Aí, novamente, a gente recupera as nossas raízes. Pois é. O relógio é uma tragédia. O relógio é uma... Eu ia falar uma palavra aqui, mas ela não é bem-vinda no meio espírita e eu não vou falar em respeito aos meus colegas que às vezes não conseguem lidar com o sentido. Embora muito presente na literatura kardeciana, Kardec usa ela muito, né? Eu vou falar assim, o relógio é uma desgraça, né? Porque ele nos limita, nos constrange e nos pressiona a encerrar um papo tão gostoso como esse que a gente está fazendo aqui hoje, né, ô Diego? Eu lhe sou muito grato, e nós da AEFOS, todos lhe somos muito gratos, porque é a segunda vez que você nos premia com essa clareza de expressão que você tem, que é muito cara e ajuda muito a todos nós a estar refletindo, né, sobre essas questões que nós temos trabalhado ao longo desse tempo aí. Muito obrigado por ter estado conosco, e eu vou só, para que as pessoas que estão agora se despedindo de nós saibam, nós somos a AEFOS, né, Associação Espírita de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, e nesse momento nós estamos desenvolvendo o projeto Estudo das Leis Morais em O Livro dos Espíritos, sob o olhar das ciências sociais contemporâneas. O professor Diego esteve aqui conosco, o professor Diego é do IFG, historiador, filósofo e uma série de outras coisas, filósofo clínico inclusive, né, Diego? E nos premiou aí com essas reflexões tão úteis. Então, eu agradeço a todos por terem estado conosco e quero encerrar com o agradecimento do Diego. Você que encerra para nós, Diego, você está com a palavra para encerrar. Eu gostaria de agradecer, né? Como eu disse naquela primeira vez que eu estive com vocês no encontro, é uma satisfação muito grande saber que existe uma associação como essa, que pretende fazer uma leitura bastante crítica, o que não significa dizer desabonadora e muito menos desqualificadora da doutrina espírita. É algo que a gente sentiu uma carência, eu me recordo, sei lá, 15 anos atrás, em que eu estava bastante engajado, a gente tentava estabelecer iniciativas dessa, no âmbito da Federação Ismael Brasileira, e não era possível, sabe? Porque, enfim, o propósito era sempre outro, a meta era sempre outra, e a gente respeita, a gente entende, e aí saber que existe a AEFOS com essa proposta é bem rico, assim, a gente fica bastante feliz de ter oportunidades como essa. Eu agradeço mais uma vez, assim, essas últimas 2 semanas o Elias me acrescentou no grupo de WhatsApp para acompanhar as discussões, e assim, aí toda hora eu falo, nossa, agora eu tenho que intervir. E aí a discussão já passa, eu falo, gente do céu, não dou conta de acompanhar isso aqui, não. Teve uma discussão sobre o Bourdieu estruturalista, e eu tendo a concordar com a Ângela, eu falei, não, eu vou intervir aqui e vou fazer uma defesa. Quando eu vi, já estava discutindo ecossocialismo, eu falei, não dou conta de acompanhar. Mas isso mostra a potência, né, mostra a pujança, né, esse desejo de tornar o debate uma coisa contemporânea, né, em outras palavras, e recobrando Lacan, né, de se colocar no horizonte de subjetividade de sua época. Então, eu acho isso bem belo, bem instigante, bem motivante. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer. Tem alguns colegas também da Seara Espírita Redenção, da Federação, que estão aqui nos assistindo também. Muito obrigado, assim, depois de tantos anos, né, entender que eu ainda tenho alguma relevância para o ouvido de vocês. Então, agradeço mais uma vez o convite da AEFOS, agradeço o convite do Elias, e é isso. Obrigadão. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela presença
de vocês, curtam aí, compartilhem, por favor, nos ajudem a formar uma grande rede para a gente estar estudando esses assuntos aí e trazendo isso para a realidade nossa do trabalho espírita cotidiano. Um abração a todos, muita paz, uma semana abençoada. Semana que vem nós vamos ter mais um, aí agora a respeito de geopolítica, tá? Fazendo uma análise, contextualizando com a realidade de hoje, num aspecto que Kardec não abordou, que é a questão da geopolítica. Até domingo que vem, um abração para todos, fiquemos com Deus, muita paz. Não saia, Diego.